Amém. Igreja da paz do Senhor. Amém. Vamos. Série. Custo. Paz. Estava eternidade e dado a paterno. E aí a gente são de pessoas, né, que carregam a mesma visão e a gente vê que muitos entendem essa visão. Tenha passado por paternalismo sofrido, fala. E as pessoas hoje, quarta-feira passada, câncer, está, né? Só que quando você vem paternalista, você consegue enxergar uma paterna saudável. Isso se torna jargão da igreja e a igreja passa a carregar um jargão. Ministério evangelístico justiça. Pregar o evangelho só para a igreja de justiça. Ide é para todos. E homem da própria congregação ou igreja ou comunidade, eles denotam que talvez seja o seguimento que ela faz. Uma vez eu estava dentro de uma mulher, só que tá lá Carvalho Jardinagem. Aí ela perguntou, vocês. E às vezes a igreja é o mesmo comparativo. A gente trabalha, que a gente olha, todas as vezes, placa ou nome, ou que ela tenta explicar. Na realidade, força. Ela, ela trabalha pelo evangelho, mas o que ela mais gosta de é ter segmento. Ministério evangelístico. Ministério da evangelização. Então, eu conversando com alguns pastores, tem na minha lista, e olha que muito. Eu falei, agora eu vou chamar, né, trabalhar nessa paternidade da igreja. Chamar alguns participando. Eu quero alguém que pegue paternidade como essência, venha transformado uma paternidade vida. E aí eu falei, vou ligar, vou ver. Na hora que eu começo a olhar a lista, né? Eu vi que são poucos. Por serem poucos, eu tive que agendar com alguns a um esta quarta. Graças a Deus, abriu a visão. A gente três corajosos. Fato, vão me aura paternidade. Tema dessa série desse mês é
paternidade tem um tom feminino, né? Na vida. Somos igreja. Paternidade fala sobre homem, posicionamento, né? Sobre direção, sobre destino. E o Senhor falou isso comigo. Paternidade redimida. Qual é a diferença? Paternidade que a gente vive com a paternidade redimida. A paternidade redimida, ela já é uma paternidade resgatada. Ela já é uma paternidade liberta e salva de algo, né? Ou salva ou livre de algum erro, ou de algum pecado, livre de alguma dívida e livre de sofrimento, né? Porque na realidade, se nós trabalharmos dentro da nossa paternidade, sabe a importância que o pai tem na vida do filho? Tem da direção, destino. Sempre falo. Paternidade. Fala, o pai, ele tem o poder da da dar destino, por limites na vida do filho. Ele é fundamental para ele conseguir fazer com que o filho entenda essa paternidade. Essa paternidade, ela é trabalhada na igreja de uma maneira em que o pai biológico faz, Deus, como o nosso pai criador faz, o pai espiritual. E eu vim aqui mostrar uma palavra, vai ser rápida, não é a abertura dessa série, Paternidade Redimida. Vou falar um pouco sobre o conceito da paternidade espiritual, da paternidade de Deus, da paternidade biológica, tá? Para que a gente possa entender o que virá pela frente. Repita comigo: paternidade de Deus. A paternidade de Deus, a Bíblia diz, Deus nos adotou. Somos co-herdeiros com Cristo, co-herdeiros. Através de Cristo, nos tornamos filhos de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus foi morto, ele ressuscita ao terceiro dia. A Bíblia diz que ele vai aos céus. E os discípulos dizem: e agora? Como é que a gente vai? Ô Jesus, como é que nós vamos fazer? Ele disse: olha, eu não vos deixareis órfãos. Então a paternidade de Deus, ele nos adotou como filhos por adoção. Quem está entendendo isso também? Então a paternidade de Deus, conceito da paternidade de Deus, um dos é de nos tornar filhos à adoção. Olha só que interessante. Já foi dado. Vai entender. Quando chega em uma família onde seu pai biológico não é o seu pai biológico, que te criou, o fato que te gerou, quando você chega, dependendo da maneira que você é inserido, você vai começar a ganhar liberdade através daquilo que o pai e a mãe biológica, pai e a mãe que está adotando você, e aí você vai começar a fazer as coisas a partir do que eles disserem. Se você é um bom filho ou um bom filho, vamos dizer nesse sentido, mas você não tem mais os seus pais, e eles vão lá e eles vão colocar algumas regras. Ó, isso aqui não pode fazer, pode, isso aqui não pode, não pode gritar, não pode fazer, tem que respeitar. Eles vão colocar algumas regras. Por quê? Porque adotaram desde. Então, eles adotaram
E aí o filho por adoção vai ter que receber as regras e a aceitação do pai. E agora ele precisa entender o quê? Os pais querem um filho e o filho precisa também dos pais. Só que agora esse daqui que está para ser adotado, ele precisa entender quem são os seus pais. E os pais precisam entender quem é o filho. Automaticamente a gente entende que quando a Bíblia diz que não foi ele, nós que nos escolhemos a Cristo, mas foi ele que nos fez. Agora não é estranho, quando nós chegamos na igreja, a gente ministra a palavra e diz assim, alguém quer aceitar Jesus, mas se ele já não escolheu? Então eu tenho que querer também. Porque lá atrás ele já me escolheu, mas só que eu preciso dar um passo. Aí a gente eu não vou entrar nessa tese de arminianista e nem de presbiteriano, porque os presbiterianos acreditam na predestinação. Diz que você não pode fazer nenhuma força sequer, que é a vontade de Deus. Então, se eu aceitei hoje, é porque Deus quis que eu aceitasse hoje. E se eu não aceitasse, não interessa. Lá na frente, se for a vontade soberana de Deus, você vai acontecer. Isso é uma visão arminiana. Eu não quero entrar num sentido teológico, mas já que eu citei, a visão arminiana é diferente. A arminiana é, se eu quiser aceitar Jesus, eu aceito. Se eu não quiser, ele também não me aceita. Se eu fizer, Deus faz. Se eu não fizer, Deus faz. Então, existe uma briga saudável na internet sobre os arminianistas, os arminianos que acreditam na tese de Arminio. Foi um mestre e uns que acreditam na tese de que é de Lutero. Então tem uma ideia em relação à minha e à sua posição a Deus. Agora eu não quero saber se é armínio ou se é presbiteriano, se é calvino. Não. Eu quero que você entenda que independente se você é arminiano ou é calvinista, ou se você é presbiteriano ou batista, não interessa. O que eu quero dizer para você? Que você é filho de Deus por adoção. Ele te adotou. Ou ele talvez esteja de braços abertos para te adotar. Então, paternidade de Deus tem a ver com adoção. Filhos, nós somos filhos por adoção. Agora, a paternidade espiritual, ela tem um conceito. Um dos conceitos é discipulado. Repita comigo, paternidade espiritual. O conceito é discipulado. O que é o discipulado? É quando você ensina, você instrui. Então a importância é de você ensinar e instruir. E a pessoa vai começar a fazer o que você faz. Ela vai falar, às vezes, o mesmo tom de voz que você. Talvez ela vai se vestir dentro que veste. E aí, a paternidade espiritual, ela tem o poder de influenciar o filho a ser discípulo. Quer ser igual, anda igual, tem a mesma visão e exerce isso, alimenta isso. A paternidade espiritual. Ser aceito como filho, ser discipulado. Tem paternidade biológica, que é a nossa. Somos filhos do nascimento. Biológico. Essa é a paternidade biológica. As três paternidades, ela tem uma
Alguém que teve problema na paternidade biológica, teve problema com a paternidade espiritual. Automaticamente, ele consegue orar, ele consegue ir para o monte, ele consegue jejuar, ele consegue fazer 300 coisas que a igreja ensina e faz. Tem uma direção. Quando alguém vai direcioná-lo, prepará-lo, eu sei que eu estou fazendo. Gasta como se tivesse ganhado nada. Senso, nada. Ou tem. Então a paternidade biológica afeta a paternidade espiritual, que afeta na paternidade de... Se a gente vive uma vida em que entramos na escola, nós saímos na rua, estava conversando com Adão, e aí uma senhora viu um menino passando na rua com uma caixinha de som. Um copão de negócio tomando. Eu achei engraçado o jeito. Escutando aquelas modonas bem antigas. Ele começou a dançar na rua, tal. E aí aquela moça disse assim: esse jovem perdeu o pai, né? Depois que ele perdeu, ele... Nossa, a falta do senso paternal, inclui o pai, inclui a mãe. A pessoa, quando ela não tem um apoio, uma base, ela perde o senso dos limites dela. O senso de direção. E muitas das vezes, eu conversando com essa moça, e aí ela começou a falar, começou a se envolver com droga. Começou a fazer isso, fazer aquilo. E aí ela falava assim, eu saí pra rua, eu fazia um monte de coisa errada, mas eu nunca mexi com droga, nunca fiz isso, não. E as pessoas vinham oferecer alguma coisa pra mim, eu falava, eu sou louca de nascença. Não preciso beber essas coisas, não preciso usar nada, eu sou doida. E aí ela começou a falar isso, e aí ela falou assim, na realidade, aí eu falei pra ela, a senhora é uma boa mãe, ela tem dado de melhor para os seus filhos, tem educado tempo neles, tem. Então a senhora tem que ter. Porque se eles decidirem, vai chegar uma hora que eles vão ter a decisão deles. Se eles vão roubar, se eles vão prostituir, ou se eles vão ser homens e mulheres de Deus, tementes a Deus. A vida vai dar a opção que eles querem ser. Só que o que você fez não pode se tornar como tenha paz e dar a direção correta. E aí aquela mulher falou, ela gostou, conversou, pegou a marmitinha fora e o Espírito Santo falou para mim, uma paternidade redimida. E a paternidade redimida, ela não fica amendo o passado. Ela quer viver oferecer. Eu posso extrair o pai de uma qual Deus que é um pai. Talvez eu tratei Deus do esposo. Eu orei, jejuei, fiz e as coisas nunca aconteceram. Mas talvez se eu chegasse diante dele como um filho chega para um pai, talvez eu tivesse o resultado há muito tempo. E às vezes a gente fica nesse discurso. Tem gente que de verdade, além de não respeitar o pai, além de
uma paternidade biológica, além de não vivenciar uma paternidade espiritual, só consegue enxergar Deus como que é de tudo. Quando o pai vai dizer assim, quero que você pare, não é a voz de Deus. Quando Deus diz, não faça, não é a voz de Deus. É interessante, né? Porque tempo dentro do evangelho da igreja encostal, revela, santo. É interessante. Eu vou fazer uma pergunta para você. Método religioso em que a gente. Qual foi a última vez que Deus usou um homem, ou uma mulher, ou um vaso, ou uma criança, uma pessoa, e falou com você? Qual foi a última? Eu estou falando de Deus parar, de Deus falar. Você sentir que foi Deus que falou. De você sentir Deus realmente parar e dizer, olha, eu estou falando contigo. Não vai por esse caminho. Eu estou falando contigo. Eu sou o Deus da sua vida. Eu estou falando com quem? A última vez, de verdade. Pregador. Alguém na rua te encontrou e disse algo. Cara, foi Deus. Falou na boca dessa pessoa. Qual foi a última vez que Deus falou com você? Porque um dos conceitos da paternidade de Deus é a responsabilidade. Repita, responsabilidade. E um dos conceitos da paternidade de Deus, ele é a disciplina e o amor. Repita comigo, disciplina e o amor. Quem aqui já brigou com o pai ou brigou com a mãe? Aconteceu disso. E o pai ou a mãe disse, cara, fala comigo. É a pior dor. Porque as únicas pessoas que vão entender a gente, às vezes, é os nossos pais. Agora tem gente que não teve nem a oportunidade de ser calada, às vezes, pela voz de um pai, pela falta da voz do pai e pela falta da voz da mãe. Como que vai ouvir alguém como nós? E nos identificamos como os pais espirituais da igreja de justiça. Sendo que eu não resolvi nem as minhas situações com meu pai. Cara, eu sei disso, a minha esposa é. Foi criado pela mãe, nem pelo. No momento que mais precisou, o pai e a mãe não estavam ali. Agora vai aparecer um homem para mandar na minha vida? Nunca. E essa é real. E agora, ou escuta mais Deus e aceita aquilo que eu sou através da vida dela, e aí ela vai entender e aceitar depois os pais, porque aceitou a Deus primeiro. E aí recebe uma segunda direção, depois recebe a terceira direção, por quê? Porque se perdeu no tradicionalismo biológico da vida de ser conduzida, porque o pai não deu limite quando era para dar, não protegeu quando era para proteger, não estava no momento que precisava. A paternidade foi afetada. E aí
fica difícil. Os conceitos da paternidade de Deus é a disciplina. E eu disse isso, a gente tem uma cultura no Brasil e entender que a disciplina é algo ruim. A disciplina, na realidade, não é algo ruim, a disciplina é algo excelente. Porque quando a gente fala, vou disciplinar o meu filho, vou disciplinar alguém, a gente já vai pensar que é para bater. Ou já vai pensar que é algo ruim. Só que a disciplina é algo bom. Então, Deus nos corrige, nos disciplina, nos orienta e Ele nos ama. E o que a paternidade espiritual ensina? Qual é o conceito dela em relação à responsabilidade? Ela ensina e ela vai ajudar a mentorar as pessoas. No momento que ela precisar, ele vai ter uma mentoria do que ele vai ter que fazer. E a paternidade biológica, ele instrui o filho e também ama. Outro conceito da paternidade de Deus, a paternidade espiritual e da paternidade biológica. Repita comigo, legado. O legado na paternidade de Deus é herança eterna. O conceito na paternidade espiritual é algo que nos marca, que é a unção e o ensino. E na paternidade biológica, é o seu nome que você carrega, os valores que você carrega e a fé que você exerce, carrega. Então, o conceito do que é legado quando se trata de Deus, repita comigo, quando se trata de Deus, paternidade de Deus é herança eterna. Paternidade espiritual é unção e ensino. Paternidade biológica é o seu nome, o meu nome. Valores e fé. Quem lembra de quando o profeta Samuel foi até a casa de Jessé? Diz que ele foi até a casa de Jessé, ungiu o filho. Ele podia falar assim, vai lá na casa de Davi e eu vou ungir ele como rei. Vai lá na casa de quem? De Jessé, o pai de Davi. Então eles conheceram Davi por conta de quem? Jessé. Então, a paternidade biológica carrega o nome. A gente bate no peito para dizer, somos os Carvalho. Da Luz nem diga. Faz encaixar o nome para ficar um caminhão de letras, só para levar o da Luz. Coloca o nome do pai, da mãe. Nome gigantesco, só para colocar 3 letrinhas. Então o nome tem importância na paternidade biológica, sim. Os valores também. Agora na paternidade espiritual, você nunca vai esquecer de quem te batizou. Você nunca vai esquecer de quem te separou para um diaconato, para uma unção presbiterial, para uma unção evangelística, para uma unção pastoral. O mundo pode acabar, você pode virar, você pode trocar de religião. A unção espiritual que você recebeu e o ensino que você recebeu, isso nunca será tirado de você. Então, cada paternidade tem a sua importância. E o que Deus nos deu, uma das coisas foi a herança eterna. Pode acontecer o que acontecer.
de nós irmos para o plano celestial mais cedo ou mais tarde. Não interessa. O que interessa é que daqui nós temos um plano melhor e maior, que é a vida eterna. É uma herança que Deus deixou para nós viver com Ele. O outro conceito e último: restauração. Paternidade de Deus, ela traz restauração. Repita comigo: restauração. A paternidade de Deus, ela traz restauração por meio de Cristo Jesus. A paternidade espiritual, ela restaura através daquilo que a igreja sempre prega: relacionamento. E a paternidade biológica, ela traz os laços familiares. Então, o conceito da paternidade em relação à restauração: a biológica, ela cura ou renova os laços familiares. A espiritual nos relaciona, traz um relacionamento. E a paternidade de Deus, ela traz um relacionamento por meio de Cristo. Essa é a restauração. O que é uma paternidade redimida? É uma paternidade curada do sofrimento, da dívida, do pecado, do erro. Não é mais uma paternidade dizer: eu tenho problema com meu pai ainda. É o mesmo discurso de 8 anos. Eu tenho senso de direção ainda. É o mesmo discurso desde quando entrou na igreja. E aí, para avançar dentro desse conceito, ou para aceitar algumas coisas, é necessário a gente viver essa paternidade redimida. E um desses passos é entender a paternidade de Deus, a paternidade espiritual e a paternidade biológica. São 3 conceitos. E muitas das vezes a gente não consegue acessar a Deus ou as coisas de Deus porque nós perdemos o senso de direção, de destino e de limites. Nós não ansiamos mais em estar na casa do Pai. Nós não nos comportamos como filho da adoção. Nós não nos comportamos com disciplina e com amor à obra de Deus. Nós não vivemos como se tivéssemos uma herança eterna por meio de Cristo. Na paternidade espiritual, nós não permitimos ser filhos discipulados. Nós não permitimos que alguém ensine e nos mentore, que nos conduza. Nós queremos a unção, mas não queremos o ensino. Queremos o relacionamento, mas o relacionamento que a gente aprendeu aí fora, no mundo, onde eu sento, falo mal da vida dos outros, e depois eu vou adorar a Deus, estendo a mão e falo: Senhor, glória te damos. Discipular. E o discipulado, ele funciona quando ele entendeu que ele não é a pastora e não é o pastor. Mas se eu entrar num ambiente onde que se o pastor e a pastora ia fazer isso aqui, se ele tivesse, ele fazia, se ela tivesse, ela fazia, se ele tivesse, ele não fazia, se ela tivesse, também ela não fazia. Isso é ser discípulo. É aceitar as coisas para viver um relacionamento falso. E daqui a pouco, quebra no meio do caminho. É uma desconfiança atrás de outra. Porque não carrega o laço da paternidade de Cristo.
Por isso que Davi disse que em pecado me concebeu minha mãe. Por isso que ele disse que no capítulo 50, no 53 de Salmos, ele vai relatar, eu ministrei, ele vai relatar toda aquela situação e ele não vai se encaixar dentro do humano, porque quem aceitou ele pelos seus erros foi Deus. E Davi não fez um grande culto para Deus, não construiu um altar de manjares, não construiu um holocausto. A Bíblia diz que ele se despiu das suas vestes e colocou roupas de cinzas. Cara, Davi podia fazer um cultaço de arrependimento, pegar os novilhos, pegar os gados, pegar toda a fruta, tudo que ele tinha, porque ele era rei, e queimar um incenso para dizer: Deus, perdoa os meus pecados. Mas Davi foi inteligente, o que ele fez? Eu vou me rasgar. Porque somente um pai, quando vê um filho nessa situação, é o único que vai ter misericórdia. Então tratar a Deus e ajoelhar e dizer: soberano e eterno, ó Senhor da minha vida, não é diferente de dizer papaizinho. Foi o que Jesus disse. E o que deixava os fariseus irados de raiva, de onde eu era. Como é que esse cara, esse judeu, esse cara que se diz ser filho de Deus, chama o soberano, o eterno, o excelso, o poderoso, o Jeová de papaizinho? Não aceito. Não aceito. Eles ficaram com ódio de Jesus e ele foi condenado de verdade porque chamou o nosso Deus de papaizinho. Então, a chave para um relacionamento genuíno com Deus está na paternidade. Quando eu me entrego. E a gente, como filho, a gente já mentiu pro pai, a gente já enganou, a gente já fez um monte de coisa. E fez. A gente já fez. Mas você sabe qual que é a pior? A pior é que a gente sabe que não vai. Essa mentira não é sustentada por muito tempo. Não consegue andar por muito tempo, ela não ganha força. E depois, de verdade, não vai trazer paz e alegria para você que mente, que fala. A paternidade de Deus, ela nos adotou, ela nos disciplina com amor, nos dá uma herança eterna por meio de Cristo. Mas a paternidade biológica, ela nos discipula, ela nos ensina, e ela ensina a gente a mentorar outras pessoas. E ela traz a capacidade, através da autoridade de Deus, de ungir, de ensinar, de relacionar e de discipular. Hoje eu estou pregando aqui na Igreja de Justiça porque eu fui discipulado. Meu pastor me discipulou. Ele viu: Raul, você vai ser um pregador. Vem por esse caminho. Comprou um terno, investiu no meu ministério. Estava longe da igreja, ele me falou: rapaz, estou longe aqui. Estou conseguindo subir o morro. Foi lá e falou, comprou 4 pneus novos. Falou: toma aqui, 4 pneus. Se for o problema do pneu, você vai para a igreja. Aí eu falei: agora não pode faltar no culto. E aí a minha esposa ficou grávida e eu falei: cara, tá ruim demais. Porque mulher grávida é chata. Isso. E aí eu morava longe e passava mal e tal, aquelas coisas. Eu tinha ali um espaço que eu tinha comprado, um terreno. Eu falei: preciso construir. Não tem dinheiro. E esse dia eu orei para Deus, falei pro meu pai. E aí
Deus enviou o pastor, me abençoou, enviou meu irmão, me abençoou com a mão de obra. Rapaz, quando eu fui ver, eu tava morando aqui em Biritiba de novo. Compraram porta, compraram janela. E eu entrei e comecei a morar. É interessante porque a paternidade real, ela nos marca como discípulos. E sabe o que nos marca? É quando você tiver a oportunidade de ser grato a alguém, se você conseguir subir aqui e dizer, cara, eu sou grato à vida de alguém que me discipulou, que me ensinou, que me instruiu. Para isso acontecer, é necessário você ser filho. Para ser filho, você tem que ser discipulado. Para ser discipulado, você precisa honrar, obedecer e cumprir aquilo, para que aquilo te dê resultado, para que você tenha depois para falar, rapaz, o pastor, a igreja, o fulano me ajudou e fez algo por mim, e aí ele passou pelo crivo do discipulado. Caso contrário, ser discipulado por um pai espiritual está muito longe do que a gente vê aí e as pessoas constroem. Está longe. E aí o que acontece? A gente vai vivenciando algumas coisas dentro do evangelho e o tempo vai passando. E aí a gente vai entendendo que ele vai dando resultado. Nós carregamos com essência para não envergonhar o nome ou o nosso sobrenome, para não envergonhar os nossos pais, para não envergonhar os familiares. Sustentamos os valores da nossa fé. As pessoas perguntam: quem você é? Sou crente. Você professa a fé? Sou cristão. Eu amo a Deus. Eu amo a minha família. De que você é filho? Ah, eu sou filho do baixinho. Agora imagina agora se você tem uma paternidade biológica destruída. Como é que a gente bate no peito para dizer, o meu pai é aqui dali, ó. Alcoólatra, drogado. Uma pessoa que não quer nada com nada. E às vezes nós tratamos as coisas de Deus como as coisas do mundo. E a gente não consegue enxergar mais o senso do que a paternidade tem capacidade de nos instruir, a paternidade biológica, a paternidade espiritual e a paternidade de Deus. Por isso que nós vivemos um ciclo que nunca se renova. Porque cometemos os mesmos erros. É porque a gente não está sendo deixado de ser discipulado. Eu não estou deixando ninguém me conduzir. Eu não estou deixando nem Deus me parar. Ele nos para pela soberania, mas se parar porque ele disse, já estava ótimo, mas Deus fala e a gente não ouve. Deus nos livra, às vezes, das coisas, mas é pela soberania. Pelo amor dele. Não é porque a gente é um filho que honra ele. Porque de verdade a gente vai errando, e Deus vai tendo misericórdia, 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 misericórdia. E quando o nosso nível já estourou e a gente está cometendo os mesmos erros, a gente joga a cobrança nas costas de quem? Do pai. Ou o pai biológico segura o BO, ou o pai espiritual, ou Deus. Algum pai sobra. Mas quando está lá para nos dar direção, destino, limite, nos instruir, nos ensinar os valores, nos serviu. Aí a gente vai carregando a vida como se nada tivesse acontecido e vamos embora. Na realidade, eu não consigo mais
receber uma direção. Eu não consigo mais ser discipulado. Eu não consigo mais ser mentorado e eu não quero viver um relacionamento. Viver isso na igreja, que fala de paternidade, que prega de paternidade. Porque a paternidade, ela é uma chave. E essa chave, ela vai virar a porta. Ela vai destrancar a porta. E aí, de repente, é o que talvez eu precise e você precise para que a gente entenda a paternidade de Deus. É sair desse ambiente que a gente construiu e dizer: pastor, eu não consigo. Essa frase não funciona para uma paternidade redimida. O mais fácil é, a minha esposa, ela, terapeuta, ela me ensinou isso. Não é falar eu não consigo, é me ajuda. Ah, mas eu não consigo. Você não consegue? Eu sei que era para fazer, era para melhorar, era para... Olha com o Kevin, com o Nicolas. Você consegue fazer? O espírito baterista deixa dizer: pastor, eu não sei. Eu não consigo. Eu não aprendi assim. Me ensina. Qual é o caminho? O discípulo, ele vai dizer: me ensina qual é o caminho, o que eu preciso aprender, o que eu preciso ouvir, o que eu preciso, porque eu quero ser direcionado da maneira certa. É isso. Não é eu não consigo. Me ajuda. Sozinho você não consegue. O que eu peço? Me ajuda. E a paternidade espiritual, ela é tão profunda que você vai pedir ajuda, você nem vai precisar dizer porque está pedindo ajuda. Porque eu já sei. Porque ela é relacional. Quando você vai pedir para Deus, ele já sabe o que você vai pedir. É preciso você orar: Senhor, eu quero isso, mas de verdade lá dentro já sabe. Agora, o que nos traz a relação paterna espiritual é a relação de eu chegar próximo de Mateus e falar: cara, Mateus, não tá muito legal não, hein, cara. Aconteceu alguma coisa. E o Mateus vai falar: é que isso, é que aquilo, é que a história, é que... O Mateus vai falar: pastor, me ajuda. Vamos lá. Porque quem se relaciona, normalmente, sempre conta os mesmos problemas. É o marido, é o filho, é a conta, é isso, é outro, é aquilo outro. É sempre os mesmos problemas. E se você for relacionar de novo os mesmos problemas, vai dar as mesmas respostas e vai dizer: não vai adiantar. Agora, quando você diz: me ajuda, você abre acesso para ser discipulado, para ser direcionado, para ser corrigido, para ser mentorado. É a paternidade que se torna redimida. Ela ultrapassou a teoria. Consigo, eu não sei. Essa ajuda. Talvez um caminho. Às vezes que a gente precisa para viver uma paternidade redimida. Emir. Está lá fora. Geração de remidores. Para remir, de horas, o tempo passa. Amanhã é um novo dia. Mas entenda que amanhã é uma oportunidade. Até meia-noite, nós podemos fazer coisas que amanhã vai ser muito mais valoroso, dependendo do que nós seguirmos a partir de hoje. Do que nós decidirmos a partir de hoje.
O tempo passa rápido, mas as dores parecem que nunca acabam, só aumenta. E quando isso acontece, a gente vivencia coisas do Evangelho de Jesus e parece que não tem nada. Estou dando uma força pro pessoal do louvor. Força, né, pastor? Nessa área é difícil. É complicado também. É de frente, e tá. Mas, às vezes, talvez seja a oportunidade de discipular, talvez, os Israel, mais 10, talvez o meu mais do de entender mais do Kevin, né? Entender mais do Nicolas, o Mateus, o próprio Mateus. Às vezes ele quer falar alguma coisa e fala, se eu falar, o pastor vai me xingar. Aí ele fica quieto. O Ricardo só estala os olhos assim, eu fico assim, ó, não fala nada. Mas de verdade, a relação e a comunhão revela a necessidade, às vezes, do que aquilo que a gente precisa. E que nem eu disse para eles, às vezes a gente vai ficar das 7 horas até as 9, 10 horas e não vai conseguir ensaiar um louvor. E tem a ver com louvor? Às vezes tem a ver com relacionamento, discipulado. Tem a ver que às vezes as coisas não vai sair do jeito que a gente produziu, mas não tem a ver, às vezes, somente com aquilo que a gente somos robô. Nós trabalhamos na paternidade, relação, aquilo que é diferente. Então a necessidade de estarmos juntos não tem a ver com aquilo que às vezes a gente construiu como objetivo. Deus preparou o caminho. Talvez como pastor, eu nunca consegui discipular o Mateus, ou o Kevin, mas como batista aqui eu discipulei eles. Ou só aqui no altar, talvez eu pude ensinar eles alguma coisa. Então a gente precisa entender uma coisa. A nossa oportunidade de servir e fazer para Deus, os que vão decolar ministerialmente, são os que têm relação. São os que relacionam. E os que vão perder o ministério são os que perdem a relação. Da mesma maneira que a gente conquista, da mesma maneira que a unção nunca vai sair. Mas a autoridade... A unção é impossível. Eu não vou, não é mais. Tira aqui, você não é presbítero. Não é mais. O cara não é mais presbítero. Existe isso. Mas a falta de autoridade. Tirar, claro, a moral que a gente fala, né? Perdeu a moral. Perdeu a relação. E aí a paternidade, ela tem o poder de nos manter dentro da filiação. Vão falar mal, ela fala, cara, não adianta. Resolveu. Porque não serve uma ou um grupo ou alguém. Serve o corpo de Cristo. De verdade, quem quer enxergar, consegue enxergar quem serve e faz. Enxerga. Uma vez eu falei com a Nayara. Falei com a Nayara. E o pessoal da mídia, bastante. Mas se eu tenho um problema, sou profissional, ciente, vou postar as fotos da mídia. Nem todo mundo. Aí a Nayara vai lá. E aí ela postou. Ora, se a gente não tiver uma paternidade liberta, livre, a gente peca até com uma foto tirada. E às vezes passa como normal, porque a gente conduz. Ninguém está vendo. E aí a gente traduz a nossa vida como está vendo.
fraternidade real é aquela que ele vai saber que o pai vai puxar a orelha, que às vezes ele não vai passar impune, que ele vai apanhar pelo erro dele, mas ele vai contar para o pai e para a mãe, eu vou... Mas eu não apanho, é igual, não cometeu pecado, Jesus não errou, eu não vejo culpa nesse homem, mas sabe o que eu faço? Só decide vocês. Essa vez cura vocês, ora vocês, eu lavo as minhas mãos, não tem culpar Jesus e acusar. Aliviar. Se eu souber lavar as mãos, é dizer, nem sim, nem não. Não concordo, mas eu discordo. Lavar as mãos. Lavar as mãos é responsabilidade, mas a última lavada das mãos que a Bíblia registra foi alguém, Jesus sem dever, não teve capacidade de tomar posição. Ele tinha poder de dizer, não, ele não deve nada. Vai lá para Herodes, lá, se ele quiser condenar, eu não o condeno. Ele não cometeu crime. A igreja assim, não sei de nada. Amigo, lava minhas mãos. Aí Deus levanta um corajoso, ou uma corajosa, discipulado, e entendeu